Olá, seja bem-vindo. Você confere agora o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo e reportagens da nossa equipe de jornalismo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado no Congresso que prorroga a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para taxistas e estende o benefício a pessoas com deficiência auditiva. Com isso, o benefício será garantido até 31 de dezembro de 2026. O valor máximo do veículo que terá isenção é de R$ 200 mil. Os descontos variam de 7% a 17%. O benefício prorrogado até 2026 foi defendido pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. O texto da legislação reforça a importância da regulamentação da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. O governo federal prevê que essa regulamentação será feita por decreto presidencial com base no relatório produzido pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, divulgado em 3 de dezembro do ano passado. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva, a venda de veículos com isenção de impostos para pessoas com deficiência mantém um mercado do qual fazem parte montadoras, concessionárias, autoescolas, despachantes, feiras, eventos, publicações, empresas que fazem adaptações nos veículos, empreendedores que criam novas tecnologias para o setor e outros profissionais. Em 2019, essa estrutura movimentou 15 bilhões de reais. E olha só, o preço médio da casa própria saltou mais de 5% no ano passado. Essa foi a maior alta desde 2014. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo lideram as altas. O preço médio do metro quadrado construído no Brasil subiu 0,48% em dezembro e fechou 2021 com alta de 5,29%. Segundo o índice Fipesap, essa é a maior elevação em 7 anos. O comportamento do valor médio de venda de imóveis residenciais é avaliado em 50 cidades. A variação corresponde a uma queda real de 3,66% no ano passado. A cidade de São Paulo se manteve com o maior preço médio do metro quadrado, de R$ 9.700, e é seguida pelo Rio de Janeiro, com R$ 9.650. E segundo o levantamento da Datazap, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram os 10 bairros mais caros para se comprar um imóvel no país. Cada uma das cidades tem 5 dos locais com o metro quadrado mais caro. No ranking dos bairros mais caros, no caso do Rio de Janeiro, apareciam ainda Ipanema, Vidigal, Lagoa e Jardim Botânico. Já em São Paulo também constam Jardim Paulistano, Cidade Jardim, Vila Olímpia e Ibirapuera. O bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil é o Leblon e vale R$ 21.612, seguido pela Vila Nova Conceição, em São Paulo, com R$ 20.569. Os cartórios de registro vão ser obrigados a digitalizar o acervo e oferecer serviços online. Tirar certidão de casamento ou nascimento, fazer registro de imóveis e consultas que só podiam ser feitas em cartórios devem ser facilitadas. Foi publicada pelo governo uma medida provisória que define que os cartórios de registro vão ter que digitalizar o próprio acervo e oferecer os serviços pela internet. A MP estabelece que os serviços vão ser online até 31 de janeiro de 2023. O cronograma de implementação deve ser estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. E, por se tratar de uma medida provisória, o ato do governo já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar uma lei em definitivo. O prazo vai começar a ser contado quando o Poder Legislativo retomar os trabalhos. O euro passou a ser usado há 20 anos, mas mesmo depois de 2 décadas, ainda persiste a impressão de que a moeda provocou alta dos preços. Em 1º de janeiro de 2002, 3 anos depois de seu nascimento oficial, os moradores de 12 países europeus puderam ter euros nas mãos e nas carteiras. Em vários países da região, ainda persiste a impressão de que a nova moeda fez subir os preços.
Na Alemanha, o euro chegou a ser chamado de Teuro, um jogo de palavras entre euro e teuer, caro em alemão. Com 100 marcos enchia um carrinho de compras e agora com 100 euros nem 2 sacolas. Outros lembram que os preços subiram, mas depois se estabilizaram. O preço de um kebab, em marcos, por exemplo, foi simplesmente convertido em euros, por isso foi um choque. Mas com o tempo o preço caiu, porque ninguém comprou mais nada. Estava no meu escritório e encontrei uma nota de 10 marcos. Eu vou colocar em um quadro. Fora isso, o poder de compra não caiu com o euro. O professor universitário alemão Hans Wolfgang mencionou em um estudo de 2006 o aumento do índice de percepção da alta de preços pelos cidadãos alemães, 7% entre 2001 e 2002, quando normalmente era 2%. Mas as estatísticas da época não mostram uma aceleração da inflação na Alemanha. O número de imigrantes que cruzam o Canal da Mancha com destino ao Reino Unido cresceu bastante no último ano. E em 2022, a cena se repete. Uma das primeiras imagens de imigrantes cruzando o Canal da Mancha até o Reino Unido em 2022 mostra um bebê nos braços de um homem que descia de um barco de resgate. Os dois foram fotografados no movimentado porto de Dover, no sudeste da Inglaterra, onde foram atendidos pelos serviços de imigração. Em 2021, pelo menos 28.395 migrantes chegaram à costa inglesa em embarcações precárias, mais do que o triplo dos quase 8.400 do ano anterior. Os números foram divulgados pela agência de notícias britânica PA, que se baseou em dados do Ministério do Interior. Só em novembro de 2021, quase 6.900 pessoas chegaram às costas inglesas em barcos precários, incluindo um recorde de 1.185 em um único dia. As crescentes chegadas clandestinas se transformaram em um pesadelo político para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que havia prometido maior controle sobre a imigração após o Brexit. As travessias geram tensão entre os governos britânico e francês. Londres considera insuficientes os esforços feitos por Paris para evitar que os barcos saiam das costas francesas, apesar da ajuda econômica britânica para o reforço da vigilância. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o aumento de casos da Ômicron em todo o mundo poderia intensificar o risco de novas variantes até mais perigosas do coronavírus. Apesar de a variante Ômicron se espalhar rapidamente por todo o mundo, cientistas consideram que a cepa parece ser menos grave do que as anteriores. A possibilidade gerou esperanças de que a pandemia de coronavírus pode ser superada em breve. A responsável de emergências da Organização Mundial da Saúde, Catherine Smallwood, disse que o aumento das taxas de infecção pode ter o efeito contrário e produzir uma doença ainda mais perigosa. Ainda estamos em uma fase em que o vírus está evoluindo rapidamente. Quanto mais se espalha, mais se transmite e mais se replica. Por isso, é provável que haja uma nova variante. A Ômicron é letal, pode causar morte e hospitalização, talvez um pouco menos do que a Delta. Mas o que se pode dizer de uma próxima variante? Ainda não estamos em uma situação em que possamos contar com a imunidade de rebanho. Ainda precisamos ter a mesma abordagem, a estratégia permanece a mesma. De acordo com a OMS, a vacinação continua sendo a melhor opção para manter os níveis de transmissão baixos. A temporada de feriados prolongados em 2022 vai ser bem curta, com poucas datas que emendam com o fim de semana. Para alguns setores da economia, essa é uma ótima notícia. Vamos conferir na reportagem do Kleber Werneck. O calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, sem contar as datas municipais e as estaduais, como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. E a má notícia para muita gente é que só um deles será prolongado. A Paixão de Cristo, no dia 15 de abril, que cairá numa sexta-feira e poderá ser emendado com o sábado e o domingo. 2 feriados serão no domingo, o 1º de maio, Dia do Trabalho, e o Natal. E para tristeza geral, 3 feriados vão cair na quarta-feira, o que dificulta para emendar com os outros dias. Como muita gente, você também gosta de feriados prolongados? Sim, gosto muito. O que ajuda na vida o feriado prolongado? A descansar, né, desestressar, relaxar, né, meio que afiar o machado, né, para cortar outras madeiras, né, importante para a saúde mental e física e da família também,
ajudar no vínculo da família e dos amigos. Agora, você sabia que esse ano que está começando vai ter só um feriado prolongado? Eu soube. Tá uma choradeira terrível com relação a isso. Vou te falar que esse ano que está começando vai ter um feriado prolongado só. Um só que vai cair na sexta e emendar com sábado e domingo. O único. Você sabia disso? Não me atentei ao calendário, não olhei o calendário, mas que venha, né? Agora, sabendo isso, não é uma boa notícia para começar o ano? Não é. Não é uma boa notícia. Muito ruim, né? Porque a gente precisa de um descanso, né? Trabalhar é bom, tudo é objetivo para nós, mas também precisa descansar um pouquinho, né? Desanima um pouco começar o ano sabendo que você vai ter um feriado prolongado. Ah, com certeza, né? Porque você já está acostumado na rotina de já saber as matemáticas dos feriados, né? Então, nem sabia disso aí, me pegou no pulo agora. Então, esse ano vai ser um ano que vai custar menos em termos de feriados do que o ano passado. Esse ano nós teremos 7 dias, o que é uma notícia boa. Sobretudo para o varejo, né, que vai ter um custo menor em função disso. Né? É importante lembrar que o Carnaval e Corpus Christi não são feriados federais. As datas são feriados municipais ou estaduais em alguns locais. Os feriados têm um custo para a economia como um todo, né, para a indústria, para o varejo, mas o varejo sente muito os feriados por conta do custo que acaba tendo na sua operação, sobretudo da mão de obra, da folha de pagamento. Ruim para uns, bom para os outros. Para os comerciantes, o baixo número de feriados no calendário é uma ótima notícia. Com menos datas comemorativas em dias úteis, os prejuízos devem ser os menores dos últimos 8 anos, de acordo com um levantamento feito pela Federação Nacional do Comércio. A previsão para esse ano é que o prejuízo causado pelos dias parados chegue a 17 bilhões e 200 milhões de reais, 22% a menos do que no ano passado, quando as perdas foram de 22 bilhões e 100 milhões de reais. A última vez que os feriados causaram um prejuízo tão baixo foi em 2014, com 16 bilhões e 200 milhões de reais. Sob o ponto de vista da economia, tendo uma quantidade menor de feriados, você tem uma quantidade, você produz mais, você tem maior produção, você tem comércio varejista vendendo, enfim, recebendo seus clientes, você tem atividade econômica a pleno vapor. Quando você tem feriado, você acaba tendo um custo adicional, seja porque você tem que compensar banco de horas de folha depois, ou se você não compensa banco de horas, você paga em dobro aquela hora ao seu colaborador, você acaba impactando o custo da operação de quem tem que pagar em dobro. Sabia que esse ano só vai ter um feriado prolongado? Graças a Deus. Por quê? A gente tem que trabalhar, as contas tudo aí pendurada. É melhor trabalhar do que descansar? Eu prefiro. Tem que trabalhar, a economia tá ruim, tem que girar. Para você é bom, então? Para mim é bom. É mais trabalho, mais dinheiro? Com certeza. E já que é assim, o melhor é aproveitar o pouco tempo de descanso que o calendário vai oferecer. Saindo um pouco até da esfera econômica, a gente deve buscar sempre o equilíbrio na nossa vida, do trabalho, com o lazer, com a nossa família, com nossos amigos. Então, assim, aproveitar o máximo de tempo possível até para estar revigorado, para poder produzir quando for a hora. E depois do intervalo, você vai conhecer um lugar onde a distância entre a preguiça e a diversão é literalmente um pulo. Nós voltamos já! Estamos de volta. Uma pesquisa mostrou que 3 em cada 5 jovens brasileiros querem empreender, pensando principalmente na independência financeira. E olha que muitos deles já têm o próprio negócio. A pesquisa da plataforma de estratégias online Hero Spark foi realizada com brasileiros de até 30 anos de idade, das classes A, B e C. 60% dos entrevistados disseram que têm intenção de empreender e 24% deles já são empreendedores. 67% afirmaram que a principal razão que os levam a almejar o empreendedorismo é a independência financeira. 39% buscam autonomia no trabalho e 33% visam um horário flexível. A Federação Internacional de Jornalistas divulgou que 45 jornalistas e profissionais da imprensa foram assassinados no ano passado em todo o mundo. Apesar da marca trágica, o número é um dos menores registros desde que a federação começou a publicar relatórios anuais sobre jornalistas mortos em incidentes relacionados ao setor.
O saldo de mortos também é inferior ao do ano passado e muito semelhante ao divulgado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que registrou 46. Em 2020, a Federação Internacional de Jornalistas havia denunciado o assassinato de 65 profissionais de imprensa. A entidade lembrou que os riscos associados ao conflito armado diminuíram nos últimos anos devido à baixa exposição dos profissionais, que realizam cada vez menos coberturas presenciais. Assim como em todos os anos, a maior dúvida de muitos pais nesse período de férias é como entreter os filhos pequenos. Em São Paulo, o que não falta é opção de lazer, onde a família toda se diverte e ainda gasta boas calorias. Que criança não gosta de uma boa cama elástica? Agora, imagine várias. E aqui a diversão se estende também aos adultos. É uma coisa que eu nunca tinha feito também, quando eu era mais novo, tinha vontade de fazer, eu tô realizando, né? Hoje, depois de velho. Virou criança hoje? Virei. Muito bom, vale muito a pena. Hoje nossa equipe está no Altitude Parque Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, um dos maiores parques de trampolins do Brasil, com 450 metros quadrados de camas elásticas e muitas possibilidades de manobras. Uhul! A ideia foi totalmente do nosso diretor, ele morou alguns anos nos Estados Unidos e essa ideia de jumping era mania lá. E agora é mania também aqui no Brasil. O Altitude Park já tem 5 unidades, 3 na capital paulista e 2 no interior, com várias atrações para todas as idades. Como conta o Pedro, monitor do parque. Gostaria de começar pelo basquete, né? Primordial aqui, todo mundo gosta. É um basquete totalmente diferenciado por conta da cama elástica, né? Ajuda bastante a criançada que está começando também. Dá pra fazer boa cesta? Dá pra fazer. Eu posso até tentar uma, se você quiser. Por favor, Pedro. Uau! Pedro é craque. Fala que você treina todo dia, Pedro. É bom treinar, né? A criançada gosta de ver a gente praticando. Gosta de ver pra tentar fazer igual. O monitor mostra como fazer várias manobras nos 4 cantos do parque. E uma das atrações que as crianças mais gostam aqui é essa piscina de espumas com aquele trampolim ali. Theo, Pietro, Heitor estão aqui especialmente para pular nessa piscina, não é isso? Quero ver vocês mergulharem então. Aqui todo mundo pode arriscar, mas claro, com muita segurança. A segurança para entrar no jumping é o uso da meia antiderrapante, tá? Ela é um item de segurança para não escorregar na lona. E também a segurança do Covid, né? Nós seguimos todos os protocolos, tem que pular de máscara, tem álcool em gel espalhado pelo parque inteiro, medição de temperatura, então acaba sendo bem seguro. E há uma preocupação especial também com os pequenos. Crianças menores de 5 anos só podem entrar no parque acompanhadas de um adulto, que é o caso da Lorena, que veio com o pai. Um amigo meu me indicou, falou que ia trazer a filha dele, não sei o que, achei interessante. Vou trazer ela pra ela curtir, pular um pouquinho. Tem a área ali também, que dá para as crianças brincar, tem o lanchonete também. Você pulou um pouquinho também? Pulei, já cansei. Já cansou. A criança não cansa, mas o pai... Não para. Mas dá pra dizer que é um parque para todas as idades? Sem dúvidas. Muito divertido, gostoso. É a opção de férias para pais, filhos e, por que não, avós. Não temos limite de idade. De 0 a 90 anos, 90 e pouco, pode pular. Pode pular
pular no twister, na área do cavalo com paredes elásticas, no jogo de queimada e no espaço destinado ao parkour. Um método de treinamento usado para ultrapassar obstáculos de forma rápida, usando habilidades do corpo humano. E quanta habilidade tem o Pedro! Mas não precisa disso tudo não. Para curtir esse espaço, basta ter disposição. Acho que o que vale mais não é nem aprender sim ou não, é sim se divertir, sabe? Se sentir bem aqui no ambiente. E aí é diversão garantida. A Lara que o diga. Descobriu o parque na internet e logo convenceu o pai a curtir esse dia assim. É uma opção bacana para as férias, Rafael? Nossa, eu digo uma das melhores, porque eles se divertem, eles fazem alguma coisa, não tem essa de ficar preso em casa, em celular, game, a gente consegue fazer eles se movimentar sem olhar para o mundo digital. Isso que eu acho importante para eles. Gasta energia, se diverte e aproveita esse momento em família, que certamente ficará marcado na memória. É um dia inesquecível para você? Muito! Para mais informações, acesse altitudeparque.com.br. É diversão para a família toda. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Bom final de semana para você e até segunda.